Olá pessoal, tudo bem? Agora eu vou falar sobre a API funcional do Keras, né? A API funcional do Keras, que é uma abordagem para a construção de modelos de Deep Learning que oferece uma maior flexibilidade e modularidade, né, em comparação ao método sequencial. É o que você está vendo aqui nessa imagem, tá? Você vê, por exemplo, aqui nessa imagem, né? Eu tenho aqui a API sequencial que a gente está acostumado a usar aqui no Keras, né? E nos vídeos do canal Sandeco. E aqui eu tenho a API funcional. Olha que loucura, né? Eu tenho aqui na API sequencial uma camada de entrada, um layer e um output. Aqui na camada funcional, veja, eu tenho uma camada de entrada, né? E dois layers, mas eles não estão ligados um com o outro, tá? Eles estão um do lado do outro. E aí, depois eles são meio que concatenados aqui, gerando um output, tá? Isso é possível no Python, né? Porque o Python, né, ele tem essa função aqui, que você pode criar, chamada função call, e que no Python, o método especial call permite que uma instância de uma classe ela seja chamada como uma função. E quando você define o método call em uma classe, você pode usar a instância da classe como se fosse uma função, certo? Então, eu vou mostrar isso bem claramente na hora que eu for usar a API funcional, porque a chamada é um pouco diferente. Mas lembra que é possível criar essa funcionalidade no Python, né, por causa desse método call que você insere, né, na sua classe. Beleza? Então eu tenho aqui já algumas importações que eu fiz. Essas importações aqui, né, para a gente usar. Eu vou usar aqui, ó, sequential, que a gente está acostumado, e model vai ser exatamente essa API funcional, tá? Então aqui eu tenho a camada densa normalmente que eu uso, e aqui tem uma nova camada que a gente nunca usou, que é essa input, tá? Vou também importar aqui o Keras para poder fazer uma coisa bacana, que é mostrar a rede neural em forma de gráfico, tá bom? Então vamos começar aqui, ó, criar esse modelo sequencial aqui, tá? Vamos lá. Então eu vou criar aqui o modelo sequencial com uma camada interna, duas camadas intermediárias, tá bom? E uma camada de saída. E tudo vai ter activation, são camadas densas, tá? E as activations será sempre activation relu, beleza? Vamos escrever então na API funcional. Vamos lá, vamos para a API funcional, como é que funciona isso aí, beleza? Vai ficar bonitinho. Primeira diferença é que eu tenho que separar aqui a camada densa. Eu vou copiar isso aqui, ó, para mostrar a diferença entre uma coisa e outra, beleza? Então veja bem, aqui, ó, a primeira coisa que eu não tenho aqui é esse model sequential, tá? Eu não vou fazer isso aqui, ó. Model. Eu vou usar o model só no fim, tá? Vou usar o model só no fim. Então a primeira coisa que eu vou fazer é isso. Eu vou arrancar o model daqui e o model vai vir pro fim. E eu vou mostrar como é que esse troço vai ser usado aqui, tá? E aí eu vou ter aqui, ó, uma camada de entrada, input, que vai receber quem? A classe input, certo? Aqui é a primeira diferença que a gente tem do input. E aí agora eu vou colocar aqui, ó, o shape do input. Shape vai receber 784, que é exatamente a minha MNIST, né? A famosa MNIST, beleza? Próximo passo aqui que eu vou fazer é criar uma variável x, tá? Olha só que diferença. Para criar a minha camada densa. Então, dense 64. Aí eu posso até, ó, copiar essa paradinha aqui, ó. Dense 64 relu, beleza? Aqui, ó, essa parte interna aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, dense 64 relu. Mas você lembra que a camada densa recebe como entrada tudo que vem do input, certo? Então agora eu vou usar o método call aqui, ó, para passar o input como entrada da camada densa. Viu que louco? Diferente, né? Mas é a mesma coisa do que essa entradinha aqui, ó. Isso corresponde exatamente à mesma coisa. Essas duas linhas correspondem exatamente a essa mesma linha aqui, tá? Então eu vou excluir essa linha aqui, beleza? A próxima camada vai receber, eu já falei que ia ser com duas, né? Então, uma camada densa também. Eu vou, mais uma vez, copiar e colar, porque é a mesma coisa. Só que agora, a entrada dessa camada aqui é a anterior, né? Então, veja, é tipo x recebe x, né? Se x recebe x mais alguma coisa, né? É mais ou menos isso, essa que é a ideia. Vai ser assim, ó. X recebe camada anterior mais a atual.
certo? Em programação seria mais ou menos assim. Só que como eu estou fazendo a variável funcional, vai ser assim. Então, x vai receber tudo que estava em x anteriormente, que está aqui, mais essa nova camada, né? E o que estava anteriormente em x? Tudo isso aqui, certo? Muito bem. Então, o próximo agora eu vou criar aqui um output, ó, que vai receber uma nova camada densa com softmax, está aqui. Então, eu vou tirar essa densa softmax, está aqui dentro, colocar aqui, e agora eu posso apagar essas duas, tá? Belezinha? Muito bem, tá muito bom. Agora, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, cara. Eu vou criar o modelo, efetivamente, né? Então, para o modelo, ele vai precisar de inputs, pode ser mais que um, tá? E vou precisar... eu tenho que parar de falar precisar. Outputs, certo? Quais são os outputs? Então, os meus inputs aqui, neste caso especificamente, é o input mesmo. Então, eu vou colocar aqui inputzinho. E aqui eu vou colocar o meu output aqui, ó. Beleza? Tá tudo muito bom. E agora eu vou fazer aqui, ó, o meu resumo, né? Fazer o meu resumo final, que é para sair como está a minha rede. E veja que essa rede tem que ser exatamente igual a que eu fiz anterior, beleza? Vamos lá. Deu um errinho aqui, o que é que eu fiz aqui? Ah, entendi. Eu esqueci, ó, de colocar aqui, né, a entrada do output, beleza? Então vamos lá, vamos rodar agora. E ficou lindíssimo aqui, ó. É 55050. 55050 é a mesma rede neural. Legal, né? Um jeito diferente de escrever. Bom, agora eu quero mostrar para vocês aqui, né, a plotagem, certo? Dessas duas redes, tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar a primeira rede que aqui vai ser aquela model lá em cima, tá? Model tá aqui, ó. Model, certo? E eu vou só trocar aqui a variável para model 2, tá? Para vocês verem que vai ser o mesmo modelo. Eu vou rodar de novo aqui. E agora eu vou mostrar o gráfico da primeira rede neural. Vamos lá. Vou usar esse código aqui bacana. E aí ele mostra exatamente, ó, esse gráfico aqui, né? Certo? E agora, se eu plotar o segundo modelo, eu vou copiar e colar aqui, vou colocar 2, tá? Que é o meu segundo modelo usando a API funcional. E você vai ver que quando eu rodo aqui, ó, a imagem é exatamente igual. Beleza? Isso é legal, né? Bem bacana, certo? Bom, agora eu vou fazer aqui uma rede neural diferente, tá? A rede neural diferente que eu vou fazer é exatamente essa rede aqui, ó, que tá no meio aqui, certo? Ela tem uma camada de entrada e duas camadas intermediárias, só que elas não estão ligadas entre si. Elas estão uma do lado da outra e depois há uma concatenação, certo? Dos dados que saem dessas camadas. Que loucura, né? Então, se eu quero concatenar informações, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar aqui, ó. Eu vou importar aqui, então, a minha classe de concatenação, certo? Input, que recebe aqui um shape igual a 784, né? Vírgula. Então tá aí, ó. Beleza, tá funcionando legal. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar esse layer aqui de layer 1 e esse layer aqui de layer 2, ou L1 e L2, tá? Então L1 vai receber quem? Uma camada densa. E eu vou receber como informação de entrada para essa camada, como eu tenho aqui na imagem, exatamente o input, né? Então eu vou aqui, ó, vou adicionar aqui então o input, beleza? Pode ser feito assim? Claro que pode. Eu vou copiar aqui, então, vou colar aqui e vou trocar para 2, tá? Você veja que a L1, tanto a L1 como a L2, recebem como informação input, tá? Que é exatamente isso que está acontecendo, ó. Recebe input como informação, ok? Então, ótimo. Agora, o próximo passo aqui é criar exatamente essa concatenação. Então, eu vou fazer o quê? Concat, vou chamar a classe aqui de concatenação e vou passar para essa, né? Vou passar, veja que aqui é separado, eu chamei a concatenação. Mas o que eu passo para ela para concatenar? Eu passo exatamente L1, L2, percebe? Ele precisa de entradas, né? Vamos ver se isso dá certo aqui. Tudo belezinha, deu certo. E agora, a minha camada de saída, o output, vai receber uma camada densa, né? Isso é uma camada densa igual essa aqui, ó. Eu não perder tempo
Camada densa. Só que a entrada dele aqui vai ser exatamente a concatenação, certo? Beleza? Ó como legal que ficou, ó. Bonitona, né? Certo? Muito bem. Aí agora eu preciso criar o modelo 3, né? Meu model 3, que vai receber exatamente agora a instância da classe model, né? Que vai ter seu inputs. Quem? O meu input, que é esse input aqui, e os outputs, né? Os outputs da classe. É exatamente o meu output que eu criei. Ok. Ok. Rodou? Rodou. Agora eu vou chamar o model3.summary para dar um resumo nessa rede, para a gente ver a cara dela, né? Ok, então essa aí é o resumo, tal, ele mostrou para vocês, mas o legal é mostrar a imagem da rede. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Vou copiar aqui esse códigozinho bonitinho e vou colar aqui embaixo para a gente ver a rede, as ligações, tá? Então eu vou rodar aqui. E como você pode ver aí, ó, eu tenho exatamente essa concatenação, né? Essa concatenação aqui, ó. Eu tenho a entrada que mandou dados para as camadas separadamente, elas processam separadamente, depois concatenam e depois vai para a camada densa de saída. Legal, né? Ó, vou fazer uma mudança louca aqui nessa rede aqui, ó. Vou fazer o seguinte, eu vou criar uma segunda concatenação, tá? Vai ser muita loucura, ó. Vamos voltar aqui, vamos voltar aqui. Vou criar uma segunda concatenação. Só que essa concatenação aqui, ó, essa segunda concatenação, chama de concat2, vai receber quem como informação? Essa concat, que é a concatenação anterior, mais o input, ó. Ó que loucura que é isso, cara. Será que isso pode? Claro que pode, certo? De certa forma, isso aqui já é um pouquinho da rede residual, tá? Que eu vou explicar no próximo vídeo. Mas olha só, eu vou rodar isso aqui. Rodou maravilhosamente bem. E quando eu executo aqui a imagem... Ah, faltou alguma coisa aqui, ó. A entrada do output não é mais concat aqui, né? É concat2, tá? Tem que alterar aqui, garoto. Então vamos lá, rodando agora. Rodou. Você viu que aumentou, né, a quantidade de parâmetros. E aqui quando eu mando mostrar os dados, ó. Ó que loucura que é isso. Entendeu? Eu tenho uma camada de entrada que dividiu suas entradas para duas camadas aqui. E depois eu concatenei todas essas informações. Aí, a próxima camada é uma concatenação entre o que foi concatenado anteriormente mais a camada de entrada. Doido, né? E aí eu tenho essa saída aqui, que é a minha camada densa de saída. Gente, isso aqui é... As redes mais potentes, tipo Inception, e também... as redes residuais, elas trabalham exatamente com isso aqui, tá? Trabalham com concatenações e informações que vêm anteriores para fazer uma lembrança, beleza? Então essa aqui é uma API muito poderosa que vale a pena você entender e estudar e usar nos seus projetos, beleza? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, um grande abraço para você e até a próxima.